A porta que não ajudou muito aqui. Olá, tudo bom? Bom dia. Bom dia. Prazer, tudo bom? Olá, pessoal, bom dia. Tudo bom? Tudo bem? Então, doutora, me conta um pouquinho da província. O que de fato ela é, o que é que ela resolve hoje no mercado? Me conta. Então, nós somos uma assessoria jurídica especializada em propriedade intelectual. Fazemos o registro de marcas, patente, copyright, entre outros tipos de registro. Já somos aí pelo 5º ano consecutivo a empresa que mais deposita marcas no INPI. Então, seguimos na liderança entre o Brasil, né? Hoje a nossa matriz ela fica em Curitiba, já temos 22 anos de mercado, 40 filiais em todo o Brasil. E aqui é a nossa filial de Fortaleza, onde a gente faz todo o atendimento de forma presencial também. Entendi. E hoje qual é como a gente estava conversando um pouco, qual dos principais desafios que você hoje enfrenta dentro do processo comercial, né, nessa projeção do que hoje é estipulado para ti? Então, atualmente a gente vem enfrentando alguns probleminhas voltados para algumas empresas que aplicam golpes, né? Tem-se algumas empresas que oferecem o registro de marca, informando que tem outras empresas que estão tentando dar entrada no processo de registro primeiro, e que se o cliente ele quiser dar entrada com eles, tem a prioridade. Então, isso acaba que sendo uma propaganda enganosa, né? Exatamente para que o proprietário se sinta coagido e faça o registro com eles, né? Então, na maioria das vezes, quando eu converso presencial com o proprietário, ele me relata essa situação. Daí eu sempre informo que não existe isso, né? Porque na realidade não é quem tem mais anos de mercado, é quem dá entrada no processo de registro primeiro, é quem vai ter a prioridade. Mas para a gente saber se a marca está disponível ou não, tem que ser feita uma pesquisa de viabilidade, né? Antes de ser feita essa pesquisa, eu não tenho como informar se é possível ou não o proprietário ele fazer o registro da marca dele. Entendi. E dentro desse processo, como que hoje você atua na prospecção desse empresário? Pronto, eu tenho uma equipe de 5 funcionários e daí Uhum. essa equipe ela entra em contato exatamente para explicar melhor como funciona o processo. Explica como funciona o processo. Se o proprietário ele tiver o interesse numa reunião presencial, eu vou presencial, agendo a reunião, apresento a documentação impressa em relação ao resultado da pesquisa. Se a marca estiver disponível, eu consigo explicar como funciona todo o passo a passo, a gente consegue fazer uma negociação de acordo com o que fique bacana também para o financeiro da empresa. Daí, surgindo o interesse, a gente dá entrada no processo de registro. E mesmo após o deferimento final, nosso jurídico continua no acompanhamento, que a validade ela tem 10 anos, mas a gente continua no acompanhamento daquela marca durante os 10 anos. Então você só faz a reunião com o cliente da prospecção se ele tiver disponibilidade da Se marca. ele aceitar, na realidade. Se ele aceitar a reunião presencial, se a marca estiver disponível ou não, é pessoalmente onde eu vou informar para ele se está disponível ou não. Que daí eu levo a documentação impressa, que é a pesquisa de viabilidade. Tem algum nicho específico que você trabalha? Serviço, comércio, indústria ou Todo tipo de ramo de atividade a gente faz o registro, porque toda empresa que divulga o nome de uma marca, ele precisa registrar junto ao INPI. Uhum. Como que você trabalha em relação a essa parte da prospecção com o teu time hoje? São 4, 5? Que é de 4 a 5 funcionários. A prospecção, na realidade, é uma prospecção, né? Seja na busca pelo Instagram, WhatsApp empresa, Google, casos de dados. É uma Uhum. prospecção exatamente para oferecer o serviço de registro de marca. Então, a gente entra em contato exatamente para saber se a empresa já tem um registro. Não tendo, a gente explica como funciona e tentar agendar uma reunião de forma presencial para explicar melhor como funciona e passar uma segurança. Entendi. É sempre mais uma abordagem ativa do que uma abordagem passiva. Isso, Não exatamente. tem hoje, você trabalha hoje com a geração de demanda sempre é uma demanda espontânea ou tem uma demanda de procura? Sim, a gente tem alguns clientes que entram em contato e temos bastante indicações. A maioria dos meus clientes que fazem o fechamento Hoje é comigo, indicação. eles sempre saem indicando. Então, eu tenho muitos clientes que fecham exatamente por indicação também. Quando você fala de indicação, quando você fala dessa prospecção, tu hoje trabalha a tua base? Tu tem uma base hoje sólida dentro da tua base de dados hoje? Mesmo após o fechamento, a gente mantém o contato com os nossos Legal. clientes. Então, sempre eles entram em contato comigo, Sonara, eu tenho um amigo, eu tenho alguém que está precisando fazer o registro, posso passar seu contato? Eu pode, sim. E atendo de forma presencial da mesma forma. Então, a gente sempre mantém ali um relacionamento ativo.
qualquer tipo de situação, problema que venha a ter também, a gente tem o escritório físico, então eles também às vezes vêm no meu escritório para tirar algum tipo de dúvida também comigo. E entender um pouco como funciona o processo. Isso, exatamente. Dentro desse acompanhamento da tua base, como que tu mantém esse relacionamento com os teus clientes? Olha, mesmo após o fechamento, quando passa alguns dias, eu sempre mantenho o contato, né? Pergunto como que tá, se tá precisando de alguma ajuda, deu para entender bem. Fora o meu contato ativo com os meus fechamentos dos meus clientes, a nossa matriz, o setor de protocolo, o setor jurídico, eles são bem ativos. Então, Uhum. mesmo eu mantendo um contato, um relacionamento com os meus clientes, a matriz também entra em contato com eles, para sempre estar informando como está o andamento do processo. É um processo que leva em torno aí de mais ou menos 8 a 12 meses, então é um pouquinho demorado. Caramba! Então, durante todo esse tempo, a matriz vai entrando em contato, porque a gente não pode deixar de manter o contato com o cliente, senão ele não sabe mais como está o processo, né? Já que Mas é um pouco mesmo depois demorado. que outra pessoa entrar para dar entrada no processo de solicitação, como aquela pessoa já foi primeira, ela tem mais prioridade. Na realidade, sim. Por um exemplo, se você tem uma marca hoje, você dá entrada no processo de registro da tua empresa hoje, e daí vem uma outra empresa e dá entrada amanhã. O INPI, ele vai avaliar primeiro a tua marca para depois avaliar daquele terceiro. Não existe uma lei de anterioridade. Quem tem mais anos de mercado é quem se torna dono. Não, é quem dá Uhum, entrada no processo de registro primeiro é quem vai ter a prioridade. Até porque quem examina é o próprio examinador do INPI, né? É uma lei dele. Ele quem faz essas exigências, não é a nossa empresa. entendi. E hoje, como que tu acompanha esse processo? Tipo, hoje tem metas mensal para essas tuas vendas? Como que funciona? Então, a gente tem as metas, né, dos auxiliares de vendas, digamos que de 1 a 2 buscas mais ou menos por dia. É busca que a gente fala exatamente quando um cliente ele aceita a gente verificar a pesquisa de viabilidade. E para um fechamento de mês, aí a gente tem uma meta, digamos que de 20 a 30 contratos fechados no mês, e a gente sempre consegue atingir essa média, sim. A gente sempre Entendi. consegue manter o fechamento. Dentro dessa, quais são as principais dificuldades que tu tem enfrentado ao conseguir bater essa meta? As dificuldades que você diz com os auxiliares É, no com os fechamento com o auxiliares, cliente. com o fechamento com o cliente, no contexto geral, tipo, qual é esse grau de dificuldade? Hoje tentando buscar qual a tua principal dificuldade que você tem hoje aqui na tua operação. Olha, se eu for falar dos auxiliares, eu acredito que a dificuldade ela vem um pouco em relação à própria confiança. Digamos que às vezes acontece de eu fazer um atendimento e o cliente não fechar, acaba que o auxiliar de vendas ele fica ali mais receoso, né? Ou acaba desacreditando um pouquinho mais. Então a gente tenta buscar exatamente essa confiança diariamente neles, para que eles entendam ali que sempre, né, não é sempre que a gente Que vai o ter um não faz sim. parte do Isso processo. não faz parte do processo. Exatamente. Então, eu vejo às vezes, né, que por conta de um não fechamento, digamos assim, a equipe, né, aquela pessoa que seria ali do contrato fica um pouquinho mais triste, mas é algo que a gente consegue resgatar com o dia a dia, né? E para mim, eu acredito que às vezes tem um pouco de questão dos sócios, né? Por um exemplo, às vezes eu vou atender um proprietário e daí ele não agenda uma reunião. Se ele tem sócios, tem que estar presente ele e os demais sócios. Então, às vezes a gente Uhum. acaba marcando a reunião somente com um único sócio, os demais não estão presentes. Então, ele acaba tendo que ter a reunião comigo, passar tudo que eu passei para o sócio para depois dar um outro retorno. Então, é um pouquinho de problema também que eu venho enfrentando em relação a isso, que a gente tenta marcar a reunião de forma antecipada, exatamente para, na reunião, estar presente todos os Todos os sócios, sócios. todas as pessoas que tomam essa decisão, né, para o Uhum. fechamento de registro. Entendi. Uma das coisas que você pode trabalhar, e isso tem funcionado muito em muitas empresas, particularmente que eu acompanho, que é essa questão do plano de desenvolvimento e crescimento da própria equipe. E aí, tocando no primeiro ponto dos Sim. meninos, né, dos teus auxiliares. Inclusive, ontem a gente estava conversando com a empresa que era do Rodrigo, e ele trouxe essa demanda. Ele tem hoje 22 consultores, e qual o problema? Ele disse que ele falta a motivação, né? Falta ali, sempre tem aquele gargalo quando acontece um não. E muitas vezes isso acontece pela falta do controle e pela falta do desenvolvimento. Uhum. Porque automaticamente, quando você está na operação, que você está à frente, você já sabe a médio e longo prazo o impacto que isso tem e que isso é super normal da operação. Sim. Mas para quem está dentro do processo, muitas vezes ele não entende a lidar com a objeção, que não é sobre ele, mas é sobre o cliente. E aí, dentro disso, quando você traz o controle dessa operação, você começa a fomentar a quantidade de trazer números.
que hoje precisa dois? São dois fechamentos? Ou são A dois gente, prospecção assim, por como dia? a gente sabe que nem todo atendimento presencial ele vai se tornar um fechamento, né? E nem toda busca pega, ela vai ser uma busca de qualidade, por um exemplo. Eles podem pegar uma busca ali no dia e de repente aquele cliente ele não nos atende mais para a gente marcar reunião presencial. Uhum, Então tem a busca que a gente consegue atender, tem a busca sem qualidade que a gente não consegue atender e tem aquela busca que a gente atende e ele não faz um fechamento. Né? Então uhum. a gente estipula mais ou menos de 1 a 2 buscas por dia para que, por um exemplo, se em um mês eles conseguem pegar aí 15 buscas, metade dos dias do mês, né? Se eles conseguem Aham. pegar 15 buscas, dessas 15 buscas eles conseguirem fechar pelo menos 8 contratos, eles já atingem a meta deles e o Legal. comissionamento já fica melhor. Uma coisa que você pode implementar com os meninos é um plano um Kanban de desenvolvimento pessoal na captação desses leads. Qual a ação que eles podem desenvolver, que eles estão desenvolvendo para fazer essa captação? Qual seria a cadência? Porque aí, como você tem uma ativação de um início de um contato hoje, mas pode ser que ele só se interesse em responder daqui a 5 dias, essa cadência é importante eles entenderem que dentro da ação existe esse tempo. Uhum. Né? E dentro dessa cadência também você colocar qual canal que hoje tem mais retorno. Né? Hoje a gente tem, por exemplo, um dos canais que pode te trazer muito retorno aí também, até o próprio TikTok. Hoje é um dos canais que está dando muita ênfase e uma alta muito grande nas redes sociais e que, querendo ou não, as pessoas estão aparecendo muito, tanto pessoas, quanto marcas, quanto empresas, e acaba que elas aparecem de forma espontânea e autêntica e nem percebe que precisam ali ter o potencial de registrar, de cuidar daquela marca. Então, toda ação de prospecção, ela precisa ter uma ação, ela precisa ter a cadência, ela precisa ter o canal e principalmente qual o status que aquela cadência está. Se hoje você consegue criar uma ferramenta, hoje, não sei se vocês trabalham com CRM, Não, não tem CRM? não, porque é só prospecção mesmo. Pronto, mas aí você pode criar o seu próprio CRM para prospecção. E Uhum. uma ferramenta que você pode utilizar é o próprio Trello. Você pode utilizar, criar uma cadência, criar uma etapa dessa prospecção. Ah, eu encontrei aqui de 8 da manhã às 10 da manhã, eu encontrei aqui oito contatos, 8 marcas que têm o potencial de fazer essa prospecção. Então você faz uma captação com a turma nesse primeiro momento da manhã, e aí você vai utilizando qual canal você utiliza, o WhatsApp, o Instagram ou o TikTok, para você ver potencial. Depois que você avançar nessa etapa, aí você vai começar a fazer as ativações e colocar um tempo de cadência. Se aquele cartão, aí dentro do Trello você pode criar o cartão e ir migrando ele de etapa para etapa. Isso vai dar tanto para você quanto para a tua equipe uma visibilidade de volume, porque a prospecção ela precisa ter muito volume para te dar o Sim. resultado no final. E quando isso é visual, que você consegue ter clareza nos números, isso vai te facilitar e te ajudar muito a entender o que melhor pode acontecer quanto à equipe. Como eles podem performar melhor. Por quê? Quanto mais eles entenderem o volume que eles estão criando na prospecção, eles vão conseguir entender o tipo de perfil. E aí vem um outro ponto de apoio ao controle do desenvolvimento da equipe. É qual é o potencial de cliente que a gente pode ter mais assertividade. É serviço, é comércio, é esse tipo de produto, é quem está nesse nível. Então, a prospecção ela acontece muito quando você consegue controlar as informações para você medir e ajustar as estratégias que você está fazendo para ter o melhor resultado nessa prospecção. Por exemplo, se você hoje tem a sua meta, que são duas reuniões marcadas para você do teu time, o que é que você pode trabalhar para eles? A gente precisa analisar, fazer uma captação de pelo menos 10 pessoas. Um exemplo, Uhum. se de 10 contatos que eles fazem, 2 respondem, então a tua taxa de prospecção hoje é de 10 para 2. Então é em torno de 20%. Então, essa média é importante você ir acompanhando para avaliar o desempenho de cada um deles, mas também de você poder mostrar para eles o volume que isso tem. E aí vai te dando mais Sim. cadência. Então, esse acompanhamento na prospecção faz uma grande diferença quando Uhum. você consegue medir e ajustar. No segundo ponto que você trouxe em relação a essa questão da reunião, o que que
não sei como que você faz o processo hoje, se você já vai direto na primeira reunião, se Pronto, olha. existe uma ligação, É como que você assim, faz? os meninos entraram em contato, o proprietário ele aceitou a pesquisa de forma presencial, solicita a pesquisa para o setor responsável da nossa matriz. Mais ou menos 24 horas o setor da matriz me manda o retorno. Me mandou o retorno do resultado da pesquisa, eu entro em contato com o proprietário. Uhum. Agendo a reunião de forma presencial. Algumas vezes eu pergunto sim, se tem mais alguém que é necessário estar presente na reunião, e eles informam que sim, que vai organizar. Marquei a data. Pois sempre quando eu chego, eu já pergunto, né? Tem mais alguém que é necessário estar presente? Algum sócio, né? Alguém que responde também por esse assunto? No primeiro contato que você está fazendo com ele. Isso. Para marcar a reunião, geralmente, às vezes, a gente já pergunta se tem mais alguém. Daí eles dizem que sim, que vai ver se a pessoa vai poder estar presente e marca a reunião. Quando eu vou atender o cliente de forma presencial, algumas vezes eles informam, o sócio não pôde estar presente, né? Aconteceu um probleminha, está ocupado, a reunião. E aí Uhum. eu atendo só aquela pessoa. E aí no final eles acabam meio que informando que vai passar todas as informações para o sócio, para o esposo, né? Para a esposa, para eles decidirem em consenso o que acha melhor. Uhum. Então, às vezes acontece isso, sim. Isso é recorrente? Isso tem impactado nos resultados que você tem ou isso é... Não é algo recorrente, porque, para ser sincera, o nível de clientes que não são fechamento hoje em dia é muito pouco, graças a Deus. Então, assim, se eu atendo 20 clientes em um mês, digamos que a taxa de não fechamento é no máximo 3, entendeu? Uhum. E na maioria das vezes, ou é por conta do valor, mas a gente negocia, a gente só não consegue negociar. É muito abaixo do que o próprio INPI já faz as exigências, né, em todas as etapas. Uhum. E se ele informar que quer conversar com o sócio que não pôde estar presente, ou o esposo, aí a gente não consegue fazer um fechamento. Ou até mesmo outras pessoas que podem informar também que vai ver com outras assessorias jurídicas para poder fazer uma cotação. Então é uma desses três Objeções. aspectos, objeções que faz com que eu não faça um fechamento. Entendi. É sempre importante, tipo assim, quanto melhor, o que que faz sentido para uma pessoa querer participar de uma reunião daquilo que ele está interessado? Se faz sentido para ele o porquê ele está fazendo aquilo ali. Uhum. Hoje, muitas vezes, acaba que as empresas elas se propõem a falar muito o que elas fazem. Sim. Mas é muito importante você colocar até nessa própria, no contexto ali da marcação daquela reunião, o porquê que isso é importante. Quando você coloca propósito, quando você coloca valor, principalmente porque você vende segurança, você vende exclusividade, você vende algo que eles têm o maior valor possível, que é o nome da empresa, o zelo que eles têm pelo nome da empresa deles. Então, quando eles entendem que você não é só registra a marca, mas você protege esse zelo, protege esse bem maior que eles têm, que é o nome, eles acabam dando mais importância no sentido. Então, talvez o que faça sentido, não sei se faz sentido dentro da operação, mas eu testaria isso, era Uhum. fazer minimamente ali uma videochamada rápida, entendeu? Uhum. Inicialmente, para que aquele primeiro sócio, que é quem está mais ativo no poder da decisão, porque Sim. geralmente se tem dois sócios e um tá mais interessado, o outro não, geralmente ele está mais passivo na situação. Uhum. Então eu faria uma primeira reunião rápida, pelo menos uma reunião de 15, 20 minutos, não para explicar o processo, mas para contextualizar a importância dos dois estarem presentes. Porque aí numa reunião de videochamada, para contextualizar a importância dessa marcação, a outra pessoa, onde ela estiver, ela vai poder participar. Sim. A objeção dela vai ser menor. E aí você fazia a marcação só contextualizando 2, 3 pontos importantes para a reunião presencial você apresentar o contexto todo e o sócio poder realmente e sentir, caramba, isso aqui é importante para minha empresa, eu preciso estar presente. Então, Entendi. fazer o fluxo da marcação da reunião ao invés de por telefone ou pelo WhatsApp, você trazer essa marcação ali numa videochamada de 5 a 10 minutos, talvez você consiga quebrar essa objeção, porque você está Uhum. aumentando o nível de consciência daquele outro sócio participar dessa reunião. Porque, Sim. na verdade, quando ele não participa da reunião, é porque ele ainda não tem nível de consciência para entender a importância que o seu negócio tem para ele. Uhum. Então, acredito que o que você poderia trabalhar era adaptar e melhorar um pouquinho essa marcação da reunião, porque você aumenta o nível de consciência disso. Ou até mesmo a própria ligação que os dois estivessem presentes.
mas desde que a outra pessoa te escutasse. E quando você tem dois sócios e conversa com um, sempre tem uma objeção. Ah, isso aqui é só mais um negócio para gastar dinheiro. Ah, isso aqui é só um negócio que vai trazer mais o fluxo, não tem importância. Mas quando você que é uma visão de fora e que é especialista no processo, traz para ele o nível de consciência, aí você consegue impactar melhor. Entendi. Entendeu? Mas assim, deu para entender bem, sim, ajudou bastante. Eu acredito que se a gente consegue manter exatamente esse alinhamento com a outra pessoa que não pôde estar presente, a gente vai poder explicar sobre todo o processo para quem está presente, mas aquele outro vai conseguir ter a noção ali da importância. Exato. Então, quando ele for passar ali por mais que ele não faça um fechamento no momento, mas quando ele for passar todas as informações, a outra pessoa ela vai ter me conhecido, né? Ela vai ter me olhado, ela vai ter entendido um pouquinho melhor sobre o assunto e causa um impacto mais importante, sim, realmente. Exatamente. Mas assim, eu acredito também que se eu tivesse um número maior de reuniões presencial, a gente ia conseguir alavancar um pouco mais também a questão ali dos nossos fechamentos. Porque, por um exemplo, aqui, durante um mês mais ou menos, digamos que de cada auxiliar de vendas eu consigo fazer um atendimento de 3 pessoas para cada um. Qual a tua meta mês? A meta no mês é que a gente consiga, no mínimo, ali fechar 20 contratos. Certo. Entendeu? Tu tem 4 hoje. Isso. Todas as filiais, basicamente, as maiorias são 4 funcionários. Aqui na filial de Fortaleza, como a gente estava, né, com um alto índice ali de fechamentos, a matriz autorizou com que a gente tivesse mais um funcionário. Então, a gente manteve agora 5, mas eu estou ainda em fase de contratação de uma pessoa. Então, o que eu vejo é que, às vezes, falta um pouco mais da coragem e da confiança dos próprios auxiliares de vendas de oferecer um pouco melhor o serviço deles para que desperte o interesse no proprietário. Porque eu acredito que se eles pegassem mais buscas, a gente ia ter menos clientes de buscas mal sucedidas, né? Para que eu pudesse ter mais atendimentos. Porque o não fechamento, ele não é um problema aqui. O problema no é máximo chegar... 3. É eu ter quantidade bastante para atendimento. De Eu só vou 20... ter atendimento se os auxiliares de vendas pegarem a busca. Quantas reuniões para um fechamento? 3 reuniões para um fechamento? Mais ou menos isso. É porque, olha, ultimamente eu sempre fechava de 20, 25 contratos. Ultimamente caiu para 10, 12 contratos. E aí, entre 12, 15, 10 contratos, eu só não consigo fechar 2, 3. Nunca passa de 3 clientes de eu atender e não fechar. Então, hoje a gente está nessa faixa etária. Entre 12, mas antes eu sempre batia 20. E a quantidade 25. de reuniões? No mês de reuniões, O que entre 12 a 15. o que é importante você começar a trabalhar? Medir. Sim. Certo? Por exemplo, se você hoje tem 20 reuniões e você tem 12 fechamentos, então tu está encontrando a tua taxa de conversão. Sim. Porque aí tu vai trabalhar o que não está dando certo, quais são as principais objeções. E se hoje você tem 20 reuniões e você fecha, digamos que você tem 20 reuniões e fecha 10. Sim. Então, tua taxa de conversão é 2 para 1. Então, você faz 2 reuniões para fechar 1. Se você precisa de 20 reuniões para fechar 10, concorda comigo que você precisa de 40 reuniões para fechar 20? Sim. Então, o volume de vendas que o teu auxiliar tem que trazer para ti são 40 reuniões. Então, a meta deles tem que ser 10 reuniões cada auxiliar, para te dar 10 reuniões para que você possa fazer esse fechamento. Então, o principal ponto que eu acho que você precisa nesse momento é construir uma ferramenta que vai te dar visibilidade dessa medição de números, dessa prospecção. Se cada um está te trazendo... Se cada um te trouxer 1 por dia, tu tem em média 23 reuniões para cada um. Então, consequentemente, eles não estão te trazendo 1 por dia, né? Reunião. Sim. Aí, então, o ponto de tração para que isso aconteça é você provocar essa meta de prospecção. Olha, eu preciso que tenha 5 por semana. Então, aí, cada 5 por semana, você ir avaliando o que não está dando certo. Ah, eu não consegui fechar os 5, mas por que não está dando certo? Porque aí você tem que trabalhar um processo, quando a gente coloca no desenvolvimento, é você pegar um pouco da tua experiência de como prospectar melhor o lead e trazer para eles. Fazer um pouco de treinamento, de orientação, de informação, para entender o ponto por que eles não estão conseguindo. Principalmente quando eu falei para você naquele momento da medição, você colocar também o canal, é para eles entenderem se o canal que eles estão utilizando tem melhor
visibilidade ou não para fazer essa captação. Indicação, você trabalha muito bem com indicação. É um canal absurdo de crescimento. Sim. Hoje tem muitas empresas que trabalham muito bem a sua base por indicação e têm excelentes resultados. Então, essa indicação hoje, que me parece pelo que você me fala, é muito espontânea, é quando vem. Mas você pode provocar que essa indicação ela seja intencional. Fechou um cliente, você criar um canal e dizer assim, olha que legal, fico feliz pela parceria. Você teria algum outro cliente que você acredita que faça sentido ter esse trabalho também? E aí você já puxar isso de forma intencional, porque aí automaticamente você consegue aumentar o teu volume de vendas. Inclusive, aqui na província, a gente tem algumas indicações. E sempre quando a gente mantém indicações, a nossa matriz ela paga comissionamento para indicações. Então, sempre quando eu faço atendimento de forma presencial, Você daí eu já explica fiz isso para os nossos clientes, né? Eles até brincam, então eu vou pagar a minha assessoria só com as indicações, porque a gente também mantém isso. Legal. E uma sugestão com essa indicação é que você não só peça a indicação. Quando eu falo de indicação intencional, é você dizer assim, Sonara, obrigado pelo interesse de você nos indicar, mas hoje na tua cabeça, quem você acha que faz sentido ter uma empresa de marcas e patentes? Você já vai refletir. Bom, o João, a Maria e o Pedro. Sim. Pode me passar o contato do João, da Maria e do Pedro? E aí, automaticamente, minimamente, ele vai te passar, talvez não dos 3, mas dos 2. Na reunião presencial Você já vai ali o contato, exatamente. E aí, no final, você diz assim, ô, Sonara, só mais uma coisa. Tem como você só mandar um oi pro Pedro para dizer que você tô aqui contigo e dizer que eu vou entrar em contato? E aí você vai mandar a mensagem. Fala, Pedro, tudo bem? Eu passei teu contato pro William. Eu já fechei aqui com ele, tô com marca de patente. A projeção do encurtamento da decisão do Pedro fechar contigo é muito grande. Porque tu tá indo referenciada pela indicação. Não é só, o Pedro lá ele faz. O Pedro, o William faz aqui marcas e patentes. Isso fica sutil. Então, a indicação tem que ser muito intencional. Tanto você pode trabalhar isso nas suas reuniões presenciais, como você pode trazer também para o teu auxiliar. O teu auxiliar ele já pode essa prospecção. Se ele conseguir um bom nome, uma boa referência, ele pode ter ali as 21 pessoas só. Entendeu? Então, esse movimento, às vezes, a gente cria uma prospecção de trabalhar muito, sempre o volume muito, mas às vezes você não olha muito para a sua base. E é importante você olhar que a sua base, ela pode ser um movimento de crescimento que você pode precisar para você vender e melhorar o teu resultado. Entendeu? Então, uma orientação que eu deixo para ti hoje é que você trabalhe esse mês de março, dá uma organizada, aproveitar que hoje é final do mês, dá uma organizada com o time, desenhe uma ferramenta. O Trello é uma ferramenta gratuita, você não precisa pagar por ela, e você consegue fazer um ajuste de canal de 1 para 1, e você vai vendo a cadência em cada etapa, e aí vai medindo isso. Exatamente, a margem de prospecção, margem de fechamento. Quanto mais números você tiver da sua operação, maior o resultado ele vai acontecer. Então, acho que isso vai te dar um crescimento melhor dentro da tua operação de vendas. Sim, muito bom mesmo a dica. Beleza? Atualmente a gente não faz isso. Pronto. Então, super sério. Porque aí quando você não tem número, você não consegue desenvolver a melhor estratégia para resolver o problema. Então, e por mais chato e besta que pareça, mas é esses números que vai fazer você medir e ajustar o que você precisa ajustar, que é a prospecção e é o fechamento das reuniões. Sim, sim. Faz sentido? Faz total sentido. Doutora, e esse que é isso, né? Se tiver alguma outra dificuldade, algum ponto que você queira compartilhar, estou à sua disposição, estou aqui para ajudar. Certo. William, quais as dicas que você dá aí exatamente para que a gente mantenha... eu já peguei uma dica que você deu, que seria a questão do TikTok. Por exemplo, a gente não trabalha com TikTok, mas aí já é uma ferramenta que a gente pode implementar, né? Exatamente para a gente manter ali na nossa filial e a gente tentar fazer prospecção por ali também. Total. Que é uma das ferramentas que hoje está crescendo mais do que o Instagram, né? Hoje a rede social que mais cresce é o TikTok. Mais cresce. Pois é. Então a gente já pode incrementar isso, mas qual a dica que você daria pra gente, além da indicação, seja na questão ali da nossa prospecção mesmo? Porque assim, a gente que trabalha com vendas, a gente tem que, por um exemplo, toda semana é uma meta nova. Então, por um exemplo, se semana passada você bateu ou se você não bateu, na semana seguinte você já tem que esquecer se você bateu ou se você não bateu. Isso por semana, por mês. Então, acredito que a gente tem que sempre trabalhar muito a autoconfiança, né? Total. Até porque quem trabalha ali com a questão da venda, você tem que entender que ou você é um bom vendedor ou você não é. Não é sobre o produto que você está vendendo. Você tem que entender que se é
qualquer produto que você pega, você tem que ser um bom vendedor para falar a qualidade e por que o teu ele é melhor do que o do teu concorrente, né? Qual a dica que você consegue dar aí pra gente em relação a isso? Para o teu segmento, para o teu negócio, eu olharia muito para quem está em crescimento. Qual o segmento que naquele momento está se desempenhando melhor? Sim. Quando eu visualizo, poxa, eu tenho que registrar minha marca e patente. Ou eu estou inaugurando a minha empresa, ou eu estou abrindo uma filial, ou eu estou aumentando a produtividade do meu negócio e faturamento. Então, quando você olha para esse tipo de mercado, que as pessoas que estão em crescimento, em aceleração ou estão inaugurando, a cabeça daquela pessoa, a mente daquela pessoa está mais suscetível a aceitar o cuidado com aquela marca. Exemplo, se você abre uma empresa chamada, sei lá, Destaque Filmake, um exemplo, e você tem a JK Mídia. Se a JK Mídia é uma empresa que já tem 5 anos no mercado, que ela já tem muitos clientes, que ela já está naquela consistência, ela perceber que ela precisa de um registro de marca é mais difícil. Agora, se a Destaque Filmake está chegando no mercado, está inaugurando a nova loja, está ampliando os seus nichos de clientes, ela vai perceber que ela pode correr um risco de perder esse nome. Então, nesse cenário, primeiro ponto, eu olharia para essas empresas que mais estavam em destaque, inauguração, empresas que estão abrindo filiais, empresas que estão crescendo, que estão acelerando, que estão captando novos clientes, que estão em crescimento. Uma empresa que está consolidada numa mesma linha, sem crescimento, que ela vem mantendo ali o mesmo resultado, eu não sei se ela seria o meu foco principal. Às vezes ela acha que nem precisa, Que né? nem Já estou precisa. tanto anos, nunca aconteceu nada. Exatamente. Porque tem a multa pelo uso indevido, tem banimento de WhatsApp empresarial, tem o banimento do Instagram, isso tudo está acontecendo exatamente com empresas que não têm um registro Não de tem um marca. registro de marca. Para você abrir uma franquia, você precisa ter um registro de marca. Para você depositar a tua marca no Mercado Pago, você precisa ter o registro de marca, senão você não consegue. Entendeu? Então, digamos assim, o registro de marca hoje ele é algo que você faz para você manter ali a credibilidade da empresa, se tornar dono, né, e não correr nenhum tipo de risco. Mas eu acredito que daqui a uns 2 anos, 3 anos é algo que vai ser ali obrigatório, entendeu? Eu pegaria essa linha, com essa informação que você traz, eu colocaria para aumentar o nível de consciência desse tipo de público, eu começaria tipo, você sabia que você pode perder o seu WhatsApp, ou perder até a própria operação da sua empresa, ou nem poder participar do Mercado Livre, por exemplo? Eu começaria com algumas perguntas que poderia questionar e fazer o cliente pensar. E quando eu digo assim, ó, Sonara, vamos registrar tua marca e patente? A pessoa tá cansada de vender, a pessoa tá cansada de comprar. Fora você já teve outras pessoas oferecendo também dessa forma, né? Exato, todo mundo tá batendo na tua porta. Se você hoje pegar, eu não me recordo o número hoje, mas são mais de, sei lá, 5.000 propagandas por dia que você recebe no WhatsApp, no Instagram e em qualquer rede social que você tenha. Então, quando você chega querendo bater na porta e oferecer, você se torna um galego, você se torna chato. Então, a melhor estratégia que você pode utilizar é fazer a pessoa refletir. Você sabe que você pode perder teu WhatsApp do teu negócio? Quando você chega com uma pergunta dessa, a pessoa, eu posso perder? Por que eu posso perder? Porque você não tem marca registrada. Porque você não tem marca registrada. Aí quer dizer que para ter o WhatsApp eu preciso ter minha marca registrada? Sim. Como é que funciona? Então eu aumento o nível de curiosidade e eu começo a ampliar o nível de consciência do cliente. Quando eu vou oferecer, eu somos a Província Marcas e Patentes, eu tenho uma proposta para você registrar sua marca. O cara nem te responde. Agora, quando você começa com a pergunta, aí você começa a fazer o seu cliente a pensar. E quando você começa a fazer o seu cliente pensar, ele começa a aumentar o nível de consciência, porque você vai passar informações relevantes para ele. Sim. Então, é muito mais sobre você conhecer o produto, mas é também você sobre conhecer como você abordar o cliente. E isso está muito na prospecção. Então, se você melhora a abordagem, se você aumenta o nível de consciência, consegue medir esses números, o teu resultado ele é totalmente outro. Entendi. Olha, quando eu entrei aqui na Província, eu entrei como auxiliar de vendas. Com 3 meses de empresa, eu tinha outros funcionários que já tinham 1 ano de empresa. Eu, com 3 meses de empresa, a empresa me ofereceu para subir de cargo. E aí, com 3 meses de empresa, há 4 anos atrás, foi exatamente esse tipo de abordagem que eu tinha com os meus clientes.
eu falava exatamente sobre isso. E era algo que não era tão recorrente. Hoje em dia é muito recorrente. Total. Né? Então era algo que não era recorrente. Eu batia as minhas metas todos os meses, exatamente porque eu usava Legal. isso com os meus clientes. Legal. Sabe? E o que você acha, William? Questão assim de prospecção. Você acha que é muito, digamos que é muito melhor você ligar para o cliente ou é melhor você manter um contato com o cliente mais via WhatsApp? É relativo. Vai depender muito de perfil para perfil. Sim. Você pode mandar a mensagem, se ele não te responder, você pode fazer uma tentativa de contato. Agora, você não pode ser insistente. Sim. Porque tem pessoas que realmente não te dão importância no WhatsApp porque o dia a dia dele é corrido e ele prefere receber uma ligação rápida. Mas tem gente que prefere pelo WhatsApp. Então é muito relativo se é pelo WhatsApp ou se é por ligação. Agora, você tem que entender o tipo de perfil que você está lidando, né? Então é muito relativo. Acho que o ponto principal, independente de qual o canal você vai utilizar, é você criar a provocação para ele parar e refletir. Por quê? E para você criar provocação, você tem que ter o entendimento no assunto, né? Total. Ou seja, se você quer ser um vendedor, qualquer coisa que você vá vender, você tem que estudar primeiramente sobre aquilo. Jamais você vai ter sucesso se você não entender o que você vende. Você pode ter passado, ganhado títulos e melhores resultados em qualquer lugar, em qualquer empresa que você tenha passado. Mas na que você está atualmente, você não conseguir entender de fato o que o teu problema ele resolve, não é nem o que ele faz, é o que ele resolve, é o porquê que ele existe, você não vai conseguir ter sucesso. Porque o cliente ele só vai comprar de você se ele achar que o dinheiro gasto dele vai estar resolvendo algum problema para ele, né? Total. Tudo hoje é o que você resolve. Antigamente, as empresas elas tinham produtos, né, e colocavam à disposição, os clientes iam comprar e era os clientes que precisavam das empresas. Hoje não mais. A gente tem aí o exemplo agora recentemente do McDonald's. O McDonald's ele tem uma base de cliente de nível mundial absurdo. Então, algum tempo atrás ele criou o Coffee. Né? Poxa, eu tenho aqui uma base de clientes que é delivery, a galera vai para o trabalho, passa rápido, vou oferecer um coffee aqui para a galera comprar. Agora, o que é que ele percebeu? Ele percebeu no último ano o impacto financeiro que ele sofreu com a adaptação das pessoas com a mudança de alimentos mais saudáveis, porque ele não tinha alimento saudável. Sim. E quem era o principal público dele? Pessoas que não tinham hábito de alimentação saudável, pessoas que não frequentavam muita academia. Então ele foi perdendo um fluxo muito grande. O que é que o McDonald's lançou agora? Um lanche especial para quem está tomando as canetinhas, o Monjaro, Ozempic. Por quê? Porque ou ele faz a adaptação para o cliente ou ele perde o cliente. Sim. Então, além de você conhecer muito o produto, é você adaptar a forma de como você vai lidar com aquele cliente dentro daquela operação. O McDonald's é um exemplo claro disso. Agora, só é possível você fazer tudo isso, aí eu volto à primeira situação que eu te expliquei, medindo. McDonald's só foi possível fazer essa adaptação porque ele entendeu, porque ele mediu e ajustou. Então, medir os números e ajustar a estratégia faz total sentido para qualquer negócio, inclusive para o seu. Verdade. E o que é que você me diz, digamos ali, que uma apresentação sobre a empresa de forma presencial? Eu tenho um funcionário aqui, o João Vitor, que todo canto que ele passa, ele sai oferecendo. Então, eu já fechei um cliente dele que era lava-jato da esquina da casa dele. Eu já fechei uma pizzaria que era próximo da casa dele. Então, eu acho muito bacana também, por um exemplo, qualquer canto que a gente esteja, já que a gente faz o registro de marca, né? Vendemos aí a proteção de nome de uma marca, do sonho de alguém. Então, assim, se você está em algum local, ou o proprietário está aqui, o gerente, vou saber se tem um registro de marca. Você acha que isso é uma abordagem ali, digamos que mais chata, ou não é legal fazer? Ou você acha que, às vezes, de forma presencial ali é algo que é bacana também, é bom ser feito? Político só ganha eleição quando pede voto. Sim. Então o vendedor só vende quando ele oferece o produto. Se a pessoa vai querer ou não, é uma outra consequência. Sim. Mas não tem como você ser um vendedor se você não vender de fato aquilo que você vende. Não é só, eu só sou vendedor entre 8 às 17. Não existe isso. Entendeu? Passou do tempo que a gente tinha como dividir a minha vida pessoal da minha vida profissional. Hoje eu sou aquilo ali, eu estou aquilo ali, então eu tenho que buscar resultado. Se eu quero alcançar resultado, se eu quero bater minhas metas, se eu quero alcançar esse nível, então tem que, de fato, o João Vitor ele é um excelente, eu acredito que ele tem excelentes resultados porque, de fato, ele não perde a oportunidade, né? É você também ter um pouco de sensibilidade e entender se é o momento ou não, se é conveniente ou não, mas você aproveitar, porque isso aí nada mais é do que um canal.
Às vezes o vendedor pode passar o dia inteiro atrás do computador e ele prospectar uma pessoa. Mas se ele estiver na rua, ele pode passar o dia na rua e prospectar 15 pessoas. Então é muito de perfil e de abordagem de como ele trabalha. É verdade. Beleza? Beleza. Sonara, obrigado pelo o tempo, né? Obrigado pela acolhida. Acho que foi muito bom. Você gostou? Demais, eu que agradeço. A gente está à disposição. Tá bom, obrigada. Viu? Tchau, doutora. Obrigado, viu? Qualquer coisa, estou à sua disposição. Tchau, tchau. É incrível. Vim hoje bater um papo aqui com a Sonara e acabei integrando o time todo. E o legal disso é porque, às vezes, a gente prepara, planeja uma situação e que, na verdade, quando você entende o problema, quando você entende a dificuldade daquela empresa e do time, você acaba socializando e contribuindo com todo mundo. E foi o que eu fiz aqui hoje, levando a importância de você medir os resultados e, principalmente, abordar da forma correta para alcançar as metas e os resultados que você precisa. E agora, vamos para o nosso próximo encontro.